eu sempre fui diferente da minha família. Eu era mais menorzinho, né? Minha mãe já falava que eu era feio, entendeu? Eu jogava bola mal, eu era menor do que os outros, eu apanhava. Quando eu não apanhava, eu batia e brigava pra caralho. Tá? Eu era mais branco, então sempre que estava com 15 minutos de sol, eu queimava, virava um camarão. É foda, entendeu? Assim, cada um de nós é exatamente isso, de um patinho feio, porque nós somos únicos. Então não existe esse negócio de você ser igual aos outros. Você sempre vai ser diferente. E consiste em incluir a sua família. Você faz parte dela, sabia? Então você tem que incluir você também. Então você tem que concordar com você desse jeito também. Se você é manco, é manco. Se você é vesgo, é vesgo. Se você é branco, é branco. Se você é preto, é preto. Se você é feio, é feio. Se você é bonito, é bonito. E vai por aí afora. As pessoas não entendem que cada uma dessas características tem vantagens e desvantagens. O Beto fala sobre isso, onde ele fala que não existe coisa mais danosa para o amor dos filhos pelos pais quando estes querem exigir dos primeiros algo que não é possível, algo que vai além do que foi possível. Então, quase sempre, isso é o problema. Eu quero exigir mais do que me foi possível. Bom, como é que eu vou exigir mais do que foi possível? Imagine se uma criança se posiciona diante da mãe, e você é mãe, e dissesse para você o seguinte: você não me ama. Olha, sinceramente, chega a doer. Né? Então, sabe, sinto lhe dizer que é o seguinte: você está sendo tomada por uma série de sentimentos que, na maioria das vezes, talvez nem seu não são, e está usando esses sentimentos para justificar ações. Só que eu sinto também dizer para vocês que, ontologicamente, eu descobri que isso é uma mentira. Veja bem, nós não nascemos com sentimentos. Uma criança não tem sentimentos. Pega um bebê, ele não tem sentimentos. Ele vai aprender a ter eles com alguns meses de idade. Um bebê só tem reações corporais e movimentos. Ele tem dor, por exemplo, né? Ele tem desconforto, mas ele não tem, assim, alegria. A criança não tem alegria. Ela vai desenvolver esse sentimento com alguns meses e muita interação social. Então, observa, vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um bebê que caminha e enfia o dedo na tomada. Ele enfia o dedo na tomada e sente medo e dor. Beleza? A partir daí, agora, ele tem uma coisa, um sentimento pela tomada. Qual é? Ele tem medo. Mas observa, começa com o movimento dele até a tomada. Não começa com o medo. O medo é uma consequência do movimento. E a partir daí, por causa do medo, agora a criança não quer chegar perto da tomada. E com a maioria das pessoas que eu conheço, isso acontece assim. Elas dizem assim: se não estou me sentindo. Você quer fazer? Quer bom sair, fulano? Ah, não estou me sentindo bem para sair hoje. Quanto piores forem as experiências dela, à medida que ela vai saindo, vai tomando lenhada da vida, mais ela não está bem para sair hoje. E mais ela vai se afastar do grupo social, menos oportunidade de aprender ela tem, mais ela se sente deprimida, chateada com a vida, porque eu não estou me sentindo bem. Tá? Ora, isso é um rato correndo atrás do rabo. Você usa o sentimento para justificar a inação. E a inação não produz coisa nenhuma a não ser continuar preso dentro daquele mesmo círculo. Então, assim, eu vejo na medicina uma ilusão, uma alusão assim, muito útil. Você pega um paciente que fraturou o braço. Por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno, eu estava jogando bola, caí e quebrei o braço. Aí me meteram um gesso aqui, um Velpor, fiquei 21 dias com esse trem. Quando eu tirei o gesso, o que vocês acham que aconteceu com o meu braço? Aí você acha que mover o braço naquela época era algo agradável? É dolorido, difícil, né? Pegar uma coisa qualquer, uma coisa leve, já era um esforço fodido. Tá certo? Mas a necessidade faz com que você se movimente. Mas se eu olhasse só assim, o que eu quero, eu não estava me sentindo bem. E aí eu ia ficar com o braço atrofiado até o dia do juízo final. Então, perceba, se você se deixa governar pelos seus sentimentos,
você provavelmente vai ficar nesse ciclo. Tem uma história linda do Beto, que está no livro, se não me engano, O Amor do Espírito, onde ele fala que alguém está preso numa sombra. Aí ele para e fica assim, bom, talvez alguma coisa aconteça. Aí ele vê que a sombra expande. Aí depois a sombra expande. E a sombra expande. Né? E você vai explorando zonas cinzentas atrás de zonas cinzentas, vai atrás de novas experiências e desafia esse sentimento que você sente nesse momento. Por quê? Porque o sentimento ele é contextual. Sabe? Hoje você sente tristeza. Amanhã você sente alegria. Depois da manhã você sente outra coisa, raiva. Conforme vai mudando o contexto, os sentimentos eles mudam conforme o contexto. É como um vento, sabe? O sentimento é igual ao vento. Cada hora toca para um lado. Então, se você acredita na sua própria descrição como um patinho feio, você vai continuar sendo patinho feio até o final da vida, querido. Não vira cisne. Isso só acontece na historinha dos contos de fada. Que o final da historinha do conto de fada, o Beto já explicou muito bem, é um final inventado. Toda a historinha de conto de fada termina com um final feliz, mas é mentira, tá? A história final termina no meio ali. Então, essa história que a Branca de Neve voltou para o príncipe, ficou morando lá com 7 anãos, tá? Então, assim, essas histórias todas, elas são mentira. Nós vamos acreditando nessas histórias e contamos essas histórias para nós. E se nós não as desafiamos, permanecemos presos a elas. Então, você imagina, se eu quiser ter um corpo mais atlético e eu disser assim, eu sou um fracote, tá? Quando é que eu vou pegar uma barra de ferro e levantar ela para ganhar músculo? De São nunca de tarde, porque afinal de contas não estou me sentindo bem para levantar uma barra de ferro. Tá? Então, se nós damos a nós mesmos a justificativa de nossos sentimentos, permanecemos no mesmo lugar e no mesmo contexto onde esses sentimentos foram criados. Se você quer ganhar amplitude, você primeiro tem que dar a tudo um lugar, inclusive aquilo que não faz se sentir tão bem. E muitas vezes isso significa reconhecer que nós somos geralmente os nossos piores algozes. E nós fazemos isso consolidando essas historinhas e dando importância demasiada ao que sentimos. Na verdade, a vida é feita de movimento. Então é assim, se você levantar uma barra de ferro tantas vezes, vai chegar um ponto em que aquela barra fica piece of cake, facinho de levantar. Aí você não vai sentir mais nada com ela não vai se incomodar mais. Aí você pega uma barra mais pesada. Essa busca pela autonomia progressiva é o que nos torna adultos. E se nós pensarmos bem, uma criança pequena, ela faz isso com maestria, ela se expõe à frustração e a experiências novas todo o tempo, porque ela sabe que ela precisa disso para poder crescer e se desenvolver. Você tenta amarrar o sapato dela, ela fala, não, eu dou conta sozinha. Não é assim? Quer abotoar? Não, eu dou conta. Né? Assim que ela conseguir abotoar, vai ficar trejando ali por umas 2 horas, mas no final, quando ela conseguir, ela tem a sensação que ela venceu uma etapa. Então, essa habilidade nós tínhamos quando a gente era criança. Como é que a gente perdeu isso? Véio? Pelo que a gente trocou isso? Né? Então, nós trocamos isso pelas nossas histórias. Então, muito cuidado quando você coloca isso. Para mim, não existe algo como o patinho feio. Existe um estágio na sua vida onde você é incompetente. E esse estágio, ele existe em todas as etapas da sua vida. Se você mudar de emprego para um novo emprego, você vai voltar a ser incompetente naquele novo emprego. É assim mesmo. Desconexão, esse sentimento, você está desconectado. A desconexão é uma escolha, não é um sentimento. Não, fala assim, esse sentimento de sentir patinho feio é um tipo de desconexão, de estar Não é um tipo de desconexão. É uma escolha. Imagine o seguinte, você tem 10 crianças brincando e tem uma separada do restante do grupo. Ela está desconectada do grupo. É um sentimento de desconexão? Não. Ela pode levantar e ir e se integrar ao grupo.
Quando ela fizer isso, ela vai ser bem recebida ou mal recebida? Depende do grupo. Como é que vai saber, velho? Tá? Sei lá o que vai acontecer. Não sei se ela vai ser bem recebida ou mal recebida. Agora, a tarefa dela é ir lá e integrar o grupo. Então, ela pode descrever isso como uma coisa ruim, como uma coisa boa. Você pode falar o que você quiser, mas o fato é que a tarefa dela, não é do grupo, não. Dela, é ir lá e se integrar ao grupo. Sacou? Então, toda aquela gama de sentimentos que ela sente quando ela está longe do grupo é meramente uma consequência dessa escolha. Agora, dizer que essa escolha é livre, eu posso dizer que não é. Muitas vezes não é livre. Tá? Muitas vezes isso foi acontecer um monte de coisas que fazem com que aquela pessoa esteja naquela circunstância. Mas a saída continua sendo pelo mesmo lugar. Ou seja, o caminho de solução é o mesmo, independente se ela chegou lá através de uma escolha pessoal ou se ela foi levada àquele lugar. Ou seja, digamos assim, existem muitas dinâmicas diferentes que levam ao problema, mas existe uma única dinâmica que leva à saída. Então, se você quer ir para o Rio de Janeiro, tem um caminho. Agora, o caminho errado para não chegar no Rio de Janeiro tem 1000. Então, se você não está indo na direção que você quer, a resposta é simples, aponta seu carro na direção que você precisa apontar. Então, você quer o quê? A pergunta é, não aquilo que descreve o problema, mas aquilo que te dá a clareza da solução. Simples assim. Embora você nunca vai ouvir da minha boca que isso é fácil. É só simples.